Olá, boa tarde, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois, né? Para quem tá aqui, boa tarde, boa tarde. Hoje vamos conversar sobre um tema que Olá, tudo bem? É um tema que é bem sensível, sabe? Que eu ouço demais por aqui e que eu gostaria de trazer a reflexão, trazer aí ao conhecimento de vocês, de quem tá aqui nos bastidores, né? Vendo muitas empreendedoras que pensam dessa forma e acabam, né? A gente acaba chegando na mesma conclusão. Gente, não é sobre ganhar mais. É sobre entender o que a gente já tem, entender o que está acontecendo com o que entra efetivamente, com a sua receita. Então esse bate-papo aqui vai ser muito mais para a gente entender como entender a nossa vida, como resolver o problema financeiro e fechar o mês no azul. Porque é isso que vocês precisam para ter tranquilidade na vida de vocês. Vocês precisam fechar o seu negócio, suas receitas, suas finanças no azul. E como, né? Como que a gente chega nesse viés, né? De entender que eu preciso ganhar mais, que é o que eu mais ouço por aqui. E talvez sejam vocês. Você que está aqui me ouvindo, você que vai assistir daqui a pouco. Talvez você esteja nessa situação que trabalha o dia inteiro, tem cliente, está sempre atendendo, mas o dinheiro nunca sobra. E no final do mês, parece que está sempre correndo atrás. Então é sempre juntando dinheiro para o próximo mês, juntando dinheiro para a próxima conta, juntando dinheiro para pagar. E se você está nesse cenário, essa live é para você. Não perca de jeito nenhum, assista até o final e você vai entender o que você precisa fazer para sair desse caos, tá? E de antemão já peço desculpas, eu tô bastante gripada, então provavelmente eu vou ficar tossindo por aí, tá? Então, gente, não é sobre ganhar mais, é sobre entender de fato o que entra e o que tá acontecendo com o que entra, tá? A gente escuta muito o tempo todo que precisa vender mais, que, né, meu Deus, eu não tô entendendo, tá entrando dinheiro, eu preciso aumentar meu faturamento, e quando aumento meu faturamento eu continuo no sufoco, o que tá acontecendo? E aí eu vou trazer alguns exemplos simples, tá? Por exemplo, você fez um atendimento lá, meia hora do seu atendimento, do seu serviço, R$200. Só que no final do dia, você foi lá e pediu um iFood de R$70. E saiu do mesmo caixa da empresa. Entrou os 200 e saiu R$70. No final do dia, você tem a sensação que você faturou os R$70. Beleza. Mas no final do dia, você fechou com 130. E aí, por aí vai, eu vou trazer outros exemplos. Manicure, vai na manicure e passa no cartão de crédito. E aí você vai, ai caramba, deixa eu parcelar porque eu não sei se eu tenho como pagar essa manicure agora. Então eu vou lá e parcelo no cartão de crédito. E aí o que acontece? No final do mês, né, para pagar no próximo mês, aquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, R$40, R$10, R$15, de pouquinho em pouquinho vira um monstro, uma fatura monstruosa que você fica correndo atrás o mês inteiro para pagar no próximo mês. Tem também, gente, o que acontece muito são as compras por impulso. Vocês simplesmente acham que estão aproveitando uma promoção. Por exemplo, essas promoções de mercado, leve 2, pague 3. Ora, você precisa de um terceiro item ou de um segundo item? Ah, Monique, isso aqui eu uso muito e com certeza eu vou usar no próximo mês. Tá, mas no próximo mês você não pode comprar? Aí você aproveita e compra 2 nesse mês para usar no próximo mês e se usar. Então é muito importante que vocês olhem isso com atenção, sabe? Porque no geral a gente seduzido o tempo inteiro por marketing, por promoções. Então se é uma coisa que vocês compram recorrentemente para, né, dentro do mesmo mês, não, isso aqui eu uso 1 por semana. Se eu comprar 2 é mais barato, beleza, comprem 2.
Não uso toda semana, não uso todo mês, ou uso todo mês, no próximo mês eu posso comprar outro no mesmo valor e vai estar tudo bem, beleza? Então, essas compras por impulsos, ela acaba impactando lá no nosso final. Então, eu vou trazer para você que tá aqui uma pergunta, uma reflexão. Você lembra quanto você faturou no mês passado? Você sabe quanto você teve de receita, de faturamento efetivo lá no seu mês anterior? E se sim, para quem sabe, vocês sabem para onde foi esse dinheiro que entrou no mês anterior? Isso é muito importante, gente. Aqui tá a virada de chave, aqui tá o negócio de vocês dando certo. É entender para onde foi o dinheiro que entrou. E um ponto importante, eu sempre trago como exemplo aqui, uma empreendedora que chegou para mim e falou assim: olha, Monique, o meu problema, né, todas chegam com a mesma fala, mas essa foi muito curioso, porque falou assim: Monique, eu preciso faturar mais. Não tem jeito, meu negócio não tá bem, tô vendo, já tem um tempo assim, eu acho que reduziu a receita, nananã. Falei assim, beleza, não, a gente vai fazer, vamos estruturar também para você fazer ações para que aumente sua receita. Sem dúvida nenhuma a gente vai fazer isso. Mas vamos entender o seu número hoje? E aí eu perguntei para ela, né, pedi, passei a tarefa lá. Olha pro último mês, ela não sabia quanto que ela tinha faturado. Olha para o último mês e faz um mapeamento e me diz quanto que você faturou, né, para o próximo encontro. E aí ela falou que ela precisava ganhar 20 mil por mês. Não, Monique, se eu faturar 20 mil reais, eu saio desse buraco com certeza. Porque 20 mil reais é o que vai suprir minhas necessidades. E aí, gente, no decorrer da semana, né, terminamos o encontro, no decorrer da semana ela foi preenchendo lá e ela me mandou mensagem: Monique, você não vai acreditar. E aí é sobre essa mensagem. Aí eu falei, Aí ela, olha, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo, mas eu já faturei 24 mil, 24.900 e pouco no mês anterior. Ou seja, ela já estava faturando muito além do que na imaginação dela seria a resolução dos problemas e ainda assim ela se manteve naquele caos financeiro. E por quê, gente? Porque é muito mais importante a gente entender o que está acontecendo com a nossa grana do que efetivamente aumentar o faturamento. Você aumenta o faturamento, você só aumenta o risco de inadimplência, do buraco, da dívida, enfim. Então é muito importante que vocês olhem com carinho para isso, porque isso é o que eu mais vejo. São negócios que giram, vendem, fazem os serviços, mas vaza o dinheiro por falta de clareza. É sempre a clareza, gente. E tenta pensar, quem tá aqui comigo, né, e quiser compartilhar, gente, essa live, se vocês quiserem também compartilhar, mandar mensagem aqui, eu vou lendo aos poucos, tá? Tentem pensar nos 3 últimos gastos que vocês fizeram. E se você fez, se você tinha certeza que aquele valor que você comprou você poderia usar ou não, você comprou simplesmente porque precisava. Não, eu preciso, agora eu preciso, então eu tenho que comprar. Você nem sequer olhou se você podia, se você estava com dinheiro para aquela compra. E aí você usou o quê? Cartão de crédito. Usou o quê? Limite do cheque especial. Então, olhem e observem isso, as 3 últimas compras. E aí vocês já vão ter uma dimensão do que está acontecendo no negócio de vocês, na vida de vocês. É muito importante vocês terem clareza, tá? E antes de pensar em vender mais, né, gente, vocês precisam anotar tudo que entrou no último mês para vocês entenderem tudo, gente, tudo. Monique, entrou 10 reais de um serviço que eu nunca faço, tá bom, 10 reais. Entrou 5 reais de uma cobrança que eu fiz além por conta de uma demora no prazo da minha cliente, enfim. Entra ali como faturamento. E aí vocês precisam fazer o quê, né? Para sair desse caos financeiro e enxergar com clareza e chegar à tranquilidade financeira que vocês precisam. Vocês precisam anotar tudo que entrou e separar em 3 blocos. Como, né? Quais blocos? O que era do negócio, né? Os custos que você teve, o que foi do negócio, o que foi da casa e o que foi por impulso.
Se vocês tiverem clareza sobre esses números, vocês já vão ter um bom direcionamento para seguir, tá? E é a partir daí, gente, esse é o primeiro passo para vocês saírem efetivamente do sufoco financeiro. É clareza, não é mágica. Não acreditem que vocês vão entrar em qualquer lugar e descobrir uma mágica para sair desse sufoco financeiro que vocês vivem. Então, é muito importante que a gente olhe e analise lá tudo que entrou no meu negócio, tá? Tudo que entrou no meu negócio, e aí o exemplo dessa empreendedora, né, que eu sempre uso de modelo. Tudo que entrou no meu negócio. Tá, Monique, já listei aqui. Entrou 30 mil reais. Agora, parem e pensem o que vocês fizeram no último mês com esses 30 mil reais que entrou no seu negócio. Ah, Monique, eu paguei só cartão de crédito. Não, Monique, eu paguei o que eu precisava e investi uma quantia. Eu tenho investimento. Beleza, você está no mundo melhor possível. Monique, eu preciso realizar alguns sonhos que eu tenho. Preciso, sei lá, tirar minha habilitação, preciso comprar meu carro, trocar o carro. Enfim, comprar uma coisa que é de um valor mais robusto. Vocês estão fazendo essa reserva? Não estou conseguindo porque tá tudo indo para o cartão de crédito. Então, vocês precisam abrir esse cartão de crédito. Vocês precisam abrir essa fonte por onde está escorrendo o dinheiro e analisar e separar mesmo os gastos, tá? O que é da empresa, o que é da pessoa física e o que é de compras por impulsos ali que vocês fizeram, que vocês já têm essa noção. Monique, ainda não tenho a noção do que eu fiz por impulso. Beleza, então deixa lá em branco e a cada compra que você fizer, se você sentir que foi por impulso, já joga lá. E aí você separa o que é efetivamente da sua pessoa jurídica e da sua pessoa física. Por quê, gente? Primeiro, se você tem um negócio que você precisa faturar, estipular metas. Metas é muito importante. Metas são muito importantes para o negócio de vocês. Então, estipular meta tem que ser o primeiro passo do mês. E como que vocês estipulam essas metas aí? Se vocês não sabem nem quanto vocês têm de faturamento no mês anterior, se vocês não sabem nem quanto vocês precisam para pagar das contas para os meses seguintes. Então, é muito importante que vocês entendam quais são os custos fixos, variáveis da empresa de vocês. E aí, Monique, eu não sei o que é fixo, o que é variável. Todos os custos. Pensem em todos os custos para o seu negócio. Quanto mais simples for, melhor, tá? Então, eu costumo dizer que a simplicidade, né? O arroz com feijão bem feito, ele é o resultado que você precisa lá na frente. E não adianta, gente, se a gente continuar seguindo o mesmo molde que eu tô fazendo até hoje, lá na frente eu não vou ter resultados diferentes. Se você faz coisas iguais, você vai ter resultados iguais. A partir de hoje, quem não faz, quem não tem esse controle, façam. E olhem lá efetivamente quanto o seu negócio precisa para girar. Como que eu faço isso, Monique? Como que eu penso nisso? Bom, primeiro, vai mapear todos os custos do seu negócio. E aí vocês vão enxergar o seguinte: se no mês seguinte eu não tiver nenhum faturamento... Ai, me perdoem. Se no mês seguinte eu não tiver nenhum faturamento, o meu negócio vai pagar, eu vou conseguir pagar as contas do meu negócio, incluindo meu Prolabore? Eu vou conseguir? Não vou conseguir. Opa, eu já tenho um problema. Segundo, tá bom, beleza, já tem esse problema. Vamos abraçar esse problema e vamos seguir, porque a gente o quê? A gente empreende, a gente, sabe como administrar negócios. Então, você vai pegar o segundo passo. Tá bom, beleza. Agora eu já sei que se eu não tiver dinheiro, eu não tenho nada reservado para pagar. Show! Quanto que eu precisaria ter reservado para pagar? Então, vocês vão mapear tudo. Por exemplo, o meu negócio precisa de 10 mil reais para sobreviver, já incluindo o meu Prolabore. Qual vai ser a minha meta do mês? A minha meta do mês vai ser vender 10 mil reais. E aí, mas Monique, nesses 10 mil reais, como é que eu boto uma reserva, reserva para investimento? Só vocês estipularem lá. Beleza, 10 mil reais é o que paga tudo e não sobra nada. Então, o que eu vou fazer? Não, minha meta não vai ser 10 mil reais, minha meta vai ser 11, porque eu vou pegar 1.000 reais para botar no investimento. E aí...
perdoem. E aí, esse valor, né, que vocês estipularam como meta, vocês vão acompanhando também. Gente, a meta, ela acontece se você acompanhar, porque quando você acompanha e vê que ela não tá fluindo, você pensa em possibilidades. Opa, como eu vou resolver para eu bater essa meta aqui que eu instituí? E essa meta aqui que é pro meu negócio sobreviver, tá? Então é importante que vocês façam isso, que vocês entendam e analisem friamente quais são os custos da vida de vocês. Então, a Monique precisa de X mil reais no Prolabore. Bota lá X mil reais. Esse X mil reais, ele tem que estar dentro da sua meta. Então, se você precisava de 10 mil reais e não está compondo a pessoa física, você vai precisar de mais, 15 mil reais, 20 mil reais. É assim que a gente faz uma meta. A meta não é pura e simplesmente, deixa eu ver quanto que eu vendi no mês passado e vou jogar um valor a mais. Esse sempre tem que ser superior ao mês anterior, mas se você já estava fechando no vermelho no mês anterior, é importante que você faça todo esse cheque, tá? Então, Monique, não estava fechando no vermelho, mas não sobrou o que eu queria. Faz essa análise. A gente precisa gerenciar de forma simples mesmo. Pegou todos os custos, estipulou lá qual é o mínimo. Esse é o meu mínimo de faturamento. E aí ali já tem o investimento, já tem o meu Prolabore, já tem tudo que eu preciso. E aí eu vou lá e estipulo minhas metas. E aí eu separo como fizer mais sentido para mim. Vai ser diária a meta? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Ela tem que ter uma periodicidade. Para quê? Para vocês analisarem se tá seguindo ou não, se tá conseguindo fluir ou não. Conseguiu fluir com a meta? Ótimo, maravilha. Vocês já vão pro próximo mês super confiantes, porque isso vai dar uma autoestima lá em cima para vocês. E é importante, gente, a gente falar, né? Eu falo muito sobre autoestima, eu falo muito com mulheres, né? Então é importante a gente ter a autoestima de que a gente é capaz, que a gente consegue. Então não coloquem meta que não seja real, tá? Então o meu negócio fatura 5 mil reais. No próximo mês eu quero uma meta de 15. Isso não vai ser provavelmente possível, né? Ou se for possível, vai ser muito difícil. E aí você vai sangrar muito. Então é importante que vocês vejam ali a necessidade, né, real da empresa e olhar para o que vocês conseguem construir de metas mais eficientes, de uma forma mais eficaz. E vocês não podem, gente, ter essa sensação que tô trabalhando, tô vendendo e no final do mês eu tenho que continuar guardando dinheiro para pagar as dívidas do próximo mês. O que tá acontecendo? Eu tô sem respirar, eu tô sem fluxo de caixa. Isso tudo vai ser instituído ali nas suas metas também. Porque se você tem uma meta de 10 mil reais que comporta todo o seu custo, aumenta um pouquinho para ter o reforço, o giro de caixa, aumenta um pouco para você ter também a sua reserva para reinvestimento no seu negócio. É muito importante a gente olhar com esse olhar, porque é assim que os negócios crescem, tá? Alguém tem alguma dúvida? Muita gente chegando aqui. Obrigada pela companhia. E hoje, né, esse tema, né, não é sobre ganhar mais, é sobre entender o que está acontecendo com o que já entra. Eu entendo que tem uma dor aí, eu entendo que é muito mais emocional a gente parar para olhar o nosso extrato, parar para olhar o nosso cartão de crédito do que qualquer outra coisa. Mas a gente precisa entender muito o porquê que a gente faz o nosso negócio, né? Por que eu empreendo? Para que eu empreendo? Eu empreendo para ter, enfim, meu tempo de qualidade. Eu empreendo para viajar. Muita gente viajando agora nas férias. Eu empreendo para viajar, mas eu não tô conseguindo viajar. Então, peraí, vamos dar uma pausa, que tem alguma coisa faltando, uma clareza aí para vocês direcionarem o esforço de forma tranquila. Então, sim, Perla, vamos fazer sim mais lives. É muito importante, tá? Que vocês tenham um olhar pro número de vocês. E, gente, não precisa ser excelente em matemática, excelente em gestão. A gestão, ela pode ser simplificada sim. A gente não precisa ter uma planilha com 55 abas. A gente não precisa ter 50 lugares para anotar as coisas. Vocês só precisam ter um lugar
Uma tela única que vocês anotem quanto entrou, quanto saiu, qual foi o resultado daquilo ali, para vocês entenderem se o negócio tá saudável ou se tem alguma coisa escapando pelo ralo que vocês não estão vendo. Porque no geral a gente pensa que aumentar o faturamento a solução perfeita. E não é. Eu atendo meninas aqui que faturam valores muito altos, enfim, e que ainda assim vivem nesse caos financeiro. Por quê? Porque quanto maior, né, é a entrada, maior são os gastos. E maior são os gastos descontrolados, né? Porque se você não tem esse controle. E aí o controle, né, aqui, eu não gosto nem de falar muito a palavra controle para não pensar que é pronto. Para eu aprender a gerenciar meu negócio, eu tenho que controlar o meu dinheiro. Não, é organizar mesmo o seu dinheiro, é dizer quanto você precisa para o próximo mês, é dizer quanto você tem disponível para usar para aquela determinada compra. Então, educação financeira é justamente isso, dar nome aos dinheiros. Hoje, Monique, hoje eu peço muito iFood, beleza, vamos botar uma meta, você só pode pedir iFood até R$200 por mês, beleza, tá bem pra você assim? Tá bem pra mim assim, então segue com R$200. Então, quando você for fazer uma compra no iFood, você não vai comprar mais pensando, será que eu tenho dinheiro? Você vai olhar lá, você tem R$200. Comprou alguma coisa? Já tinha comprado uma coisa de R$50. Então, você tem R$150 para usar no mês ainda. Então, você vai comprar com a segurança de que seu dinheiro está controlado, está no lugar onde ele deveria estar. E é isso que traz pra gente um negócio saudável, é isso que traz pra gente possibilidades de crescimento e não empreender no desespero, né? Porque a gente aprende e ouve por aí que empreender no Brasil é a pior coisa do mundo. E, gente, não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é você estar aí, né? Enfim, regido pela CLT, com horário para entrar e sair, não ter flexibilidade, né, nenhuma, não poder levar e buscar essa filha na escola, não poder dar tempo de atenção para ela porque você está sempre sobrecarregada. Isso tudo é difícil. Empreender, se vocês fazem, né, um mínimo de esforço ali, que é realmente cuidar dos números de vocês vão entender como o empreendedorismo ele traz pra gente esse benefício, essa tranquilidade. E eu falo muito em tranquilidade porque é o que eu mais ouço aqui. Todas as meninas chegam aqui com esse mesmo discurso. Monique, olha, eu preciso sair desse caos que eu tô, eu preciso resolver a minha vida financeira. E é tudo clareza, tudo com base nos números que elas já têm. Então não tem mágica nenhuma. E no final elas saem dessa forma. Agora eu tô tranquila, porque agora eu sei estipular minhas metas, agora eu sei como o meu negócio tá ou deixou de tá. Eu sei como aumentar a minha receita de forma eficiente, porque também não é só aumentar a receita, né? Você aumenta a receita e enfim, tá pagando para trabalhar, tá aumentando a receita, gastando seu tempo inteiro. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais eficiente, mais eficaz? Todos os seus números vão te dizer isso. E não precisa ser, de novo, não precisa ser matemático para matemática, né? Para chegar lá e dominar todos os números. É uma ferramenta simples que vocês precisam. Anotem no caderno tudo que entrou, tudo que saiu, entendam a empresa de vocês. Porque aí sim vocês vão ter qualidade no que vocês fazem. Exatamente, empreender é um desafio, mas é libertador. Palavras-chave, exatamente isso, Perla. É organização e clareza. Não tem jeito. Quando a gente se organiza, gente, assim, organizar não é doloroso, né? Organizar não é dificultoso. Vocês só precisam, obviamente, que despender de um tempinho maior no início. Depois flui. É muito natural, sabe? Quando entra. Você acha que hoje a maior dificuldade do empreendedorismo brasileiro é a gestão do fluxo de caixa e a junção de... Com toda certeza, Thales, com toda certeza. Todo o caos financeiro na vida de vocês, tá? Todos, sem exceção, é por conta dessa gestão do fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? É isso,
entrou, somou. O que saiu, diminuiu. É isso, um menos o outro. Isso é o fluxo de caixa de vocês. E vocês precisam trabalhar ele de uma forma eficiente. Como? Separando pessoa física da pessoa jurídica, fazendo os 3 blocos ali, né? Pessoa jurídica, pessoa física e o que da pessoa física você comprou e da pessoa jurídica você comprou por impulso. Porque olhando os impulsos, vocês vão entender o que vocês estão falando com a emoção de vocês. As nossas compras, em 95% das vezes, são emocionais. Então é importante que vocês olhem isso para entender os hábitos de consumo e falar, opa, tô caindo numa pegadinha aqui de marketing porque eu tô aflita, porque eu tô, enfim, deu algum problema no meu trabalho hoje, fui lá e fiz uma compra que não era necessária. E isso acontece muito, tá? Então, o maior problema do empreendedorismo brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a construção, né, desse fluxo de caixa, essa gestão do fluxo de caixa e a junção das despesas e receitas pessoa física e pessoa jurídica. Quando junta isso tudo, gente, dá um caos generalizado. Então, para sair disso, como você tem que fazer? Olhar para o último mês, entender esses números e entender, Thales, por exemplo, quanto você precisou na sua pessoa física no mês anterior. Quanto foi o custo da pessoa jurídica no mês anterior. E a partir disso, você consegue ver se opa, tá bom, eu precisei disso, né? Precisei de 50 mil reais na minha pessoa física. Mas foi exagerado. Acredito que com 30 eu consiga viver. Então você já bota lá uma meta 30 para a pessoa jurídica te pagar como pessoa física e os custos da empresa. E aí, com base nisso, a gente vai entender, né, quanto vai ter que ser a sua meta de vendas. E aí a gente, né, o céu é o limite. Porque quanto mais a gente vende, se a gente tivesse controle, né, obviamente, esse controle do fluxo de caixa, quanto mais a gente vende, mais a gente tem dinheiro para reinvestir no nosso negócio, para crescer equipe de comercial, por exemplo, né, já que todo mundo acha que é só vender mais, então a gente consegue reinvestir no nosso negócio. Beleza? Ficou claro, Thales? Tá, beleza, Perla, me manda assim. Me manda assim, beijos. Alguém mais com alguma dúvida, gente? Comecem separando pessoa física da pessoa jurídica e depois vejam quanto precisa em cada uma, na pessoa física e na pessoa jurídica. Sem falhar, gente, sem falhar com o negócio de vocês. Porque a gente ouve muito que empreendedorismo é muito difícil, né? No Brasil é muito difícil ser empresário e nananã. E, cara, a gente tem benefícios incríveis desde que a gente saiba usar. Então, é muito importante a gente ter essa gestão do fluxo de caixa, até para precificar. Ah, Mônica, eu tô pagando muito tributo. Tá bom, beleza, vamos lá. Como que a gente precifica de modo que o tributo vá para quem tá pagando na ponta final? Porque é isso, tá? A gente não pode pagar o tributo. Quem paga é o consumidor final. Então, vocês têm que olhar isso com muito carinho, beleza? Obrigada, Thales, pela sua pergunta aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Meninas e meninos, beijos, boa tarde.